Olá, tudo bom? Meu nome é Angélica Martins, eu sou psicóloga, né, com mestrado em psicologia cognitiva e trabalho, já atuo na área de gestão aí desde 2004, 2005, sou professora há mais de 15 anos, né, também professora de gestão de recursos humanos. E hoje, né, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre os desafios de gestão de recursos humanos no mundo pós-pandemia, tá? Então, a gente sabe como as empresas, né, no mundo todo foram impactadas, né, de maneiras distintas pela pandemia, né, do novo coronavírus, mas, no entanto, embora os desafios variem, né, a depender do segmento de atuação, ou mesmo do lugar onde se opera, elas precisaram adquirir maturidade em tempo recorde, né, para implementar abordagens assertivas de gerenciamento do trabalho remoto de seus funcionários. Então, a gente observa que lá fora, né, as empresas americanas, asiáticas, elas já vinham funcionando, né, tendo práticas, digamos assim, práticas digitais, tá certo? Elas foram menos afetadas. E no Brasil, a gente observa também que já existiam organizações que já estavam, né, elas já tinham já estavam preparadas, digamos assim, mas para a grande maioria, os desafios ainda são maiores, né? Então, que esses desafios, eles vão do monitoramento de atividade ao engajamento dos funcionários. Então, assim, a gente observou que muitas organizações, tá certo? Elas vêm focando em medidas alternativas de sobrevivência à crise, né? Então, dentre elas, dessas alternativas, a gente vem observando, por exemplo, o congelamento de contratações, também o uso de novas tecnologias, e a gente vai justamente falar um pouco, né, de como essas tecnologias, né, como gestor de recursos humanos, né, quais são as mudanças que vêm ocorrendo nesse período de pandemia, né, o uso dessas tecnologias que vêm sendo feitas agora em larga escala, digamos assim, e como isso vai impactar, né, lá na frente, né, como isso se mantém, digamos assim, né. Então, a gente sabe, mais do que nunca, que a home office, né, ela está consolidada, né, é uma prática, né, enfim. Então, as empresas, elas correram para se adaptar a essa nova realidade, né, então, os colaboradores e líderes tiveram que buscar alternativas para conseguir redefinir os processos de trabalho, né, e superar as barreiras que foram impostas pelo distanciamento. Então, reuniões online, né, diárias, acompanhamento e controle das atividades, alinhar expectativas, tudo isso se tornou uma prática comum, né, dessa realidade no mundo de gestão, né? Então, o líder, né, no home office, ele tinha que manter a equipe motivada, engajada com os objetivos organizacionais. Então, ele teve que fazer todo esse acompanhamento. E a gente observa, né, apesar desse impacto inicial com o home office, tá certo? O teletrabalho, como muitos chamam, a gente observa que uma das principais tendências para o RH, né, para o futuro pós-pandêmico, são os arranjos de trabalhos mais flexíveis, né? Então, quando a crise passar, muitas serão as motivações para que os regimes de trabalho sejam mistos, tá certo? Intercalando entre dias de trabalho no escritório com outros em casa. Tá certo? Então, assim, por que isso? Por que essas motivações? Primeiro, porque, assim, os funcionários, eles já vão ter ferramentas, né, para trabalhar e se manter, eles já têm isso, né, cada vez mais o uso de novos softwares, de novas tecnologias, ferramentas, para que hoje as empresas, elas tiveram que se adequar e manter a produtividade em alta. Então, muitos funcionários já estão adaptados a essa realidade, né? Então, todo tipo de plataforma, né, que vem sendo utilizada, né, além das organizações, né, muitas das operações delas já estão na nuvem, não é isso? E também outro aspecto que se configura, que motiva isso, é a interação, toda essa rotina de interação e de produtividade que vem sendo construída à distância, que já está sendo estabelecida durante a quarentena. Então, ela vai ser, né, é uma tendência dela ser utilizada para preencher, né, o tempo de trabalho depois tudo que voltar ao normal, digamos assim. Então, assim, naqueles momentos em que a gente estiver remoto, né, então a gente já está estabelecida, né, essas relações. Além disso, né, o RH, ele também já vem passando, algumas empresas até antes da pandemia,
Agora, isso se intensificou em muitas organizações, outras foram implementadas, mas assim, a transformação digital do próprio RH, né? Então, hoje, né, você já consegue controlar a jornada de trabalho, a produtividade, ou até mesmo aspectos burocráticos, como, por exemplo, gerar relatórios, né, programar a folha de pagamento. Então, essa transformação do digital que se intensificou, né, a transformação digital do RH que se intensificou agora com a pandemia, né, então isso já vai, não tem mais volta, tá certo? Outro aspecto também que eu queria chamar a atenção aqui é em relação à comunicação, né? Então, a gente vem observando que houve uma proximidade dessa comunicação da organização com o funcionário, né? O funcionário, de uma forma geral, né, há uma preocupação do departamento de RH durante a pandemia com a saúde mental dos seus colaboradores, né? Devido principalmente por conta das incertezas em relação à doença, ao seu emprego, né? Porque muitas empresas estão passando por dificuldades financeiras. Então, há essa preocupação com a saúde mental desse colaborador. Então, algumas empresas elas estão dando algum tipo de suporte, algum tipo de apoio, né? Canais de comunicação para com esse funcionário, né? Com o RH, ou até um suporte psicológico, um apoio. E está sendo parte da realidade desse colaborador, esse apoio por parte da empresa, né? Então, isso tem aproximado muito a organização. Então, a gente observa, né, que é uma tendência, inclusive no pós-pandemia, né, todo esse cuidado, essa orientação, até mesmo em relação, né, em relação aos colaboradores, para orientar, né, medidas de prevenção, né, que devem ser adotadas pelo órgão de saúde, ou até mesmo quando os cuidados que você pode ter, né, algumas orientações, enfim. Então, assim, o que a gente observa, tá, dentro desse contexto, dessa proximidade, dessa comunicação, tá certo? De uma forma geral, tem sido comum, tá, tanto que lideranças, gestores, tá certo? Eles estão criando planos, né, para atuar, né, em aspectos além do trabalho, né? Então, assim, é muito comum líderes, né, conversando com seus funcionários, né, em reuniões virtuais sobre assuntos que não pertencem ao escritório. Eu mesmo me deparei já com colegas, né, chamando a atenção, poxa, que nunca parou tanto para o momento de escuta, né, assim, gestores mesmo, de, poxa, fulano precisava de um momento, assim, estava de alguém para escutar, né? De falar dos seus anseios, das suas percepções de crise, a relação com a família, como isso está impactando. Então, meio que uma proximidade aí. Então, nesse período de pandemia, né, muitas empresas vêm adotando ferramentas tecnológicas para ajudar nesse processo de comunicação interna, né? Então, essas tecnologias, provavelmente vão ser utilizada na pós-pandemia, né, já que as pessoas estão adaptadas a elas. Então, o RH, ele precisa trabalhar para que essa comunicação entre os colaboradores e a organização continue fluindo, né? Então, quando a organização se aproxima desse colaborador, tem esse momento de escuta, sabe o que está acontecendo, né? E vê aquele momento, o que pode ser feito, das orientações, esse suporte necessário, esse colaborador, ele vai produzir muito mais, na verdade. Então, assim, é importante que, nesses momentos, né, o RH, ele continue com essa rotina de reuniões, né, para alinhar as expectativas e feedback do desempenho dos seus colaboradores, né, até mesmo para que ele possa até disseminar a cultura organizacional, identificar as expectativas, quais são as necessidades de cada funcionário, para que isso possa ser alinhado aos objetivos, né, da organização e também o crescimento dela. Então, assim, além do home office, essa proximidade desse aspecto de comunicação da empresa com o colaborador tem sido algo bem significativo, né? E isso é uma forma até de uma manutenção da motivação dos seus colaboradores, né? É outro desafio, né? No momento de pandemia, que em função do distanciamento do trabalho, as ações tradicionais de engajamento, né? Então, a gente sabe que mais do que nunca hoje, as pesquisas de clima, né, as versões online, né, começaram a ser aplicadas com mais frequência para identificar
possíveis problemas, né? Então, assim, até para que você veja quais são os pontos de melhorias que precisam ser tratados para aumentar o nível de motivação dos colaboradores, enfim. Então, assim, de certa forma, né, o gestor de RH, uma vez que as empresas estão operando remotamente, ele tem atuado, né, junto com as organizações, com os líderes, né, em pensar em formas, né, de comunicar as metas e expectativas de maneiras mais claras, né. Então, tem sido delegado tarefas, né, coletivas ao invés de projetos individuais, né. Então, isso também pode ser uma tendência, né, já que as organizações elas consigam mesclar a produtividade mensurada por atividades particulares, né? Mas também por mensurações de todo o time. Ele vem acompanhando isso. Então, assim, para medir essa produtividade, algumas têm ainda como tendência nas empresas, né? As métricas como as OKRs, em que os próprios funcionários, por exemplo, eles estipulam suas metas e interagem sobre elas com as suas lideranças, né? E também isso, a tendência é funcionar no pós-coronavírus, né? Que as pessoas elas não estarão todos os dias no trabalho. Então, é importante esse uso dessas novas tecnologias, dessas novas ferramentas. Então, assim, o gestor de recursos humanos, o departamento de recursos humanos que está atento ao uso dessas ferramentas, como eu posso treinar esse colaborador, o que é que pode ser utilizado, né? Ele vai deixar a sua organização na dianteira do mercado de trabalho, né? Enfim, então, as plataformas digitais que já são realidades, né, de muitas organizações, né, muitas foram adotadas também, algumas ainda estão nesse desafio, né, mas até as próprias plataformas digitais, né, que permitem que as empresas disponibilizem informações na área de, por exemplo, informações que são públicas, como acesso a sites de bancos, benefícios, farmácias, aniversariantes do mês, né? Enfim, e tem também aquelas informações que são de área restrita, né, dessas plataformas, que você precisa ter um usuário e senha, e tem lá o seu perfil. Então, lá o colaborador, ele pode solicitar formulários, por exemplo, de workflow, né, que é o fluxo de trabalho, consultar dados pessoais, contratuais, gerar e imprimir declarações diversas, demonstrativos de pagamento. Então, tudo isso, para acessar essas plataformas, a gente observa os treinamentos que são feitos aos colaboradores, né? Então, o RH ele tem que estar atento a isso, não só conhecer essas ferramentas, mas o uso que pode ser feito, né, a partir daí. Então, porque quando você tem essas empresas, essas plataformas, acesso a essas plataformas, né, cada vez mais, né, os gestores eles podem consultar e solicitar processos para o RH referente aos contratados, né, vinculados hierarquicamente, e esses processos podem não passar por um fluxo de aprovação. Então, assim, cada vez mais, né, quando você visualiza, né, por meio da plataforma, o que pode ser gerado, como é que eu posso buscar as informações, coisas simples, né, de repente, até mesmo solicitar minhas férias, né, tudo isso a gente sabe, né, até para a realidade de vocês, muitos já faz parte dessa realidade, né, essas plataformas, como é que ela vem sendo usada. E isso gera autonomia, né? Então, é uma agilidade. Então, isso vai aproximar o contratado, né, ao RH da empresa, né? Então, você está dando àquele teu colaborador essa autonomia, né, para que ele mesmo acesse, ele tenha informações, ele crie lembretes importantes. Então, são plataformas que já existem no mercado, que já estão aí, né? Então, é importante a gente estar atento, né, enquanto gestores de recursos humanos, quais são essas mudanças, até que é para que, uma vez você cria essas habilidades, você gera essa competência no teu colaborador, e isso vai trazer, né, vai dar um retorno à tua organização. Então, estruturando, delegando responsabilidades, comunicando objetivos de forma clara, ajudando os diferentes times, né, a se complementar. O RH, ele vai estar ajudando a empresa a se colocar à frente desse horizonte pós-pandêmico, né? Então, assim, o que se observa muito é esse investimento alto de novas tecnologias, nessa automação de processos, né? Então, assim, o home office, após pandemia, ele vai fazer parte do dia a dia da maioria das empresas, né? Uma vez que a gente sabe que essa modalidade, ela vem apresentando bons resultados, tá? E principalmente depois desse período de adaptação. A gente sabe que o início foi meio
né, para algumas organizações foi meio conturbado, mas, né, a gente já observa que essa automação desses processos, em especial no departamento de RH, é essencial para garantir o seu bom funcionamento. Então, já vem acontecendo, né, já acontece essa integração dos processos, sistemas, pessoas, né, por meio dessa tecnologia, e isso cria uma rotina muito mais de trabalho muito mais inteligente, ágil e possibilita uma rápida resposta por parte da empresa aos desafios na pós-pandemia, né? É importante que o RH ele invista na criação e na implementação de treinamentos, né, para os colaboradores. Então, os colaboradores, para que eles estejam preparados para operar os sistemas, né, e conseguir tirar o máximo de aproveitamento dos processos internos, tá certo? Em consequência, a empresa vai aumentar a sua chance de atingir os resultados esperados. Então, a gente sabe do volume de treinamento que foi necessário agora, né? E essas mudanças elas vão continuar, né? De forma muito mais intensa, né? Então, de certa forma, essas tecnologias, né? Essas mudanças que já vinham ocorrendo com a pandemia, isso se intensificou, né? Então, a tendência é novas ferramentas estão sendo criadas, vão sendo geradas, inclusive vai facilitar todos esses processos. Então, o departamento de RH, né, diante desse cenário, é fundamental que ele busque novas formas de gerenciar pessoas e enfrentar os desafios do dia a dia, não só agora durante, mas no momento pós-pandemia, tá certo? Então, quais seriam esses desafios? Primeiro, ele precisa manter aquele funcionamento da empresa, né? Então, ele vai ter um importante papel nessa adaptação que vem ocorrendo, né? E também buscar novos conhecimentos e criar novas alternativas, né? Para durante o que vem ocorrendo, né? Que vem até mesmo para que a gente possa manter, né? Aquelas que foram desenvolvidas nesse período e também gerenciar pessoas no pós-pandemia. Então, o que está sendo, o que está dando certo, o que precisa mudar, o que precisa ajudar, o que vai ser mantido para esse momento lá no pós-pandemia. E, claro, que ele não pode esquecer de pensar, né, de ter a preocupação com o colaborador, né? Como eu disse, mais do que nunca, né, a comunicação, tem existido uma aproximação maior desse colaborador com a organização. Então, esse cuidado com essa saúde, né, essas orientações, esse autocuidado é essencial. Então, a preocupação com a saúde e o autocuidado dos colaboradores é um foco do trabalho do RH, né, durante a pandemia e também na pós-pandemia, né? Então, assim, isso vai continuar em pauta, mesmo depois dessa crise, tá certo? Então, o apoio psicológico que vem sendo fornecido pelas empresas vai continuar em funcionamento, tá certo? Então, o RH ele deve investir em campanhas de incentivos, né, para que os seus colaboradores, mesmo após a pandemia, eles mantenham rotinas com hábitos saudáveis, né? Então, os líderes, eles devem também continuar, há uma tendência de continuar com as reuniões virtuais, né, para escutar, né, ver a percepção dos funcionários em relação à pandemia, pós-pandemia, né, então, essa relação mais humanizada entre os colaboradores e empresa é uma realidade que vai continuar também no pós-pandemia, tá certo? Outro aspecto também são mudanças nos processos de recrutamento e seleção. A gente sabe que com a crise houve muitas demissões, suspensões contratuais, reduções de salário, até mesmo para que, né, a sobrevivência de algumas organizações. A gente sabe que muitas organizações ampliaram, né, cresceram nesse momento, mas outras também elas tiveram reduções, né? Então, essas empresas, quando logo no pós-pandemia, ela recuperando a sua saúde financeira, elas vão, né, para manter seu crescimento, vão ter novas contratações. Então, a RH ele vai precisar adotar inovações nesses processos de recrutamento e seleção, né, para atrair novos candidatos, também para reter talentos, né? Então, para que, enfim, para que ela possa mudar, né, a construir, né, dando continuidade aos objetivos da organização. Outro aspecto também que é importante é a questão da diversidade, né? Mais do que nunca, a gente sabe que quanto mais a diversidade, ambientes com mais diversidades, né, são mais criativos, sendo mais criativos, eles conseguem melhores soluções. Então, o RH ele tem um papel fundamental para integrar as equipes, garantir boa comunicação e alinhamento, né, para que as equipes, boa comunicação e alinhamento entre as equipes, né, para que elas possam se tornar equipes de alta performance. Então, assim, o RH ele vai ter
ele tem que estar atento, né, a esse tipo de como lidar com essas diversidades. Então, assim, baseado nisso, a gente não pode esquecer também a mudança, a gestão de mudança, como gerenciar essas mudanças, né? Mais do que nunca, esses últimos meses, esse um ano e alguma coisa, né? A gente viu quantas mudanças vêm ocorrendo e como isso vai impactando. Então, isso impacta no nosso comportamento, impacta na nossa atuação no trabalho, tá certo? Então, assim, como lidar com essas mudanças, como você inovar diante dessa situação. Então, isso se torna importante na gestão de recursos humanos, né? Como trabalhar, né? Como gerenciar as mudanças que vêm ocorrendo e também nesse momento pós-pandemia, né? E mais do que nunca, pensar em treinar as pessoas, né? Em novas habilidades. O que é necessário hoje? Quais são os ajustes que precisam ser feitos? Está lá à frente, né? Está atento ao que é que vai ser necessário com essas mudanças, né? O que é que a gente precisa pensar, o que é que precisa ser proposto. Então, mais do que nunca, né, o gestor de recursos humanos, né, quando a gente pensa em treinamento, né, a gente automaticamente já pensa em aprendizagem, né? Então, o papel desse gestor de recursos humanos, quem trabalha para que a gente se mantenha no mercado de trabalho atualizado, a aprendizagem é essencial, você estar atento, conhecer, né? Não resistir, às vezes a gente tem uma resistência muito grande, né? Até para todos nós que estamos aqui nesse congresso, né, de forma online, né? Quantos tivemos que adaptar, a lidar, né? Com a rotina, né? Às vezes a gente tem que se adaptar a uma situação, um contexto, grava um vídeo. Então, isso a gente vai, né? Tudo isso vai proporcionando um aprendizado, né? Então, assim, o gestor de recursos humanos, ele vai ter que estar muito mais atento, né? Nesse uso de tecnologias, né? Como é que eu posso utilizar essas ferramentas, como é que eu posso proporcionar isso, né, ao crescimento não só do colaborador, investimento na carreira, né, para atender todas essas mudanças que ainda estão por vir, tá certo? Enfim, era essa mensagem, né, essa fala que eu tinha para vocês. Eu espero ter contribuído, ter acrescentado, né, de alguma forma e provocado aí uma reflexão, né, sobre essa atuação do gestor de recursos humanos que sempre foi, agora mais do que nunca está sendo essencial, né, dentro de uma organização, porque é ele que está ali atuando com o colaborador que conhece, né, que está fazendo ligando, né, assim, fazendo essas relações, né, dentro da organização, a cultura, os objetivos e o colaborador ali atendendo as necessidades dele. Então, mais do que nunca, a organização está vendo o quanto é essencial essa atuação. E claro que, enquanto gestor de recursos humanos, a gente tem que estar atento às tendências do mercado, né, buscando novas informações, novos conhecimentos, né, se atualizando, né, e estar perto, né, do nosso colaborador, ver quais são as demandas, quais são as tendências do mercado. Mas é isso, tá bom, gente? Obrigada, e estamos aí para qualquer discussão, tá bom?